Olá, eu sou a professora Vivian Fiore e hoje vamos tratar sobre diversidade étnico-cultural. Quando falamos de diversidade, é importante perceber que existe uma diversidade cultural no mundo. Mesmo no Brasil, a gente tem, na verdade, uma série de culturas diferentes inseridas dentro do território brasileiro. Então, é importante tentar compreender essas diferenças, e que levou a essa diferença tão grande que tem de culturas pelo mundo. Então, alguns fatores, como o caso do meio geográfico, são fatores importantes. Quando a gente fala meio geográfico, a gente está falando da natureza, dos aspectos existentes ali naquele determinado lugar, que não é só a natureza, mas que acabam também tendo uma certa influência numa determinada cultura. Por exemplo, você mora numa área totalmente desértica, você não vai logo de cara conseguir fazer agricultura ali, Aí você fala, mas no Egito, apesar de ser deserto, mas tinha o Rio Nilo, Então, hoje, essa relação com a natureza ela é menor, mas no passado ela era fundamental, Tanto que as primeiras povos, as primeiras civilizações, eles estão muito inseridas em lugares onde tinha água, porque para você viver, com um grupo grande, você teria que ter água. Então, a mediação do lugar, faz com que você tenha uma quantidade de luz diferentes, que você tenha uma quantidade de possibilidade de plantar ou não plantar, de caçar ou não caçar, de ter materiais disponíveis naquele lugar. Então, por exemplo, as casas, as formas de moradia no passado, as técnicas eram muito locais. Então, se eu tinha lá mármore, por exemplo, no caso da Itália, eu fazia as casas de mármore. Se eu tinha barro, eu fazia de barro. Então, esse meio geográfico, que não é só a natureza, mas tudo que está ali disponível, é um fator que influencia nas características culturais. Assim como também a questão do tempo. Então, é importante sempre lembrar que a cultura ela vai mudando ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que a cultura ela tem algumas permanências, então, quando você nasce num determinado lugar, num meio geográfico, no qual as pessoas têm uma forma de falar, uma língua, um idioma, o sotaque, o jeito de ser, as expressões, As expressões, os gestos, A gente sabe que tem gestos em certas culturas que têm um significado inteiramente diferente da outra, Então, você tem essa questão, de coisas que permanecem, que continuam do passado para o presente. Portanto, quando eu falo de cultura, é sempre um processo dialético, algo que vem do passado e que continua mais ou menos permanecendo no presente, mas, ao mesmo tempo, existem as inovações. Então, também não é tudo do passado. O jeito de falar do século XIX não é o mesmo jeito de falar de hoje. As expressões, as gírias, são diferentes. A forma de se expressar é diferente, a língua é diferente, os costumes são diferentes, as formas de pensar a questão da religião é diferente. Você pega no Brasil, por exemplo, as pessoas eram muito mais católicas no passado, as pessoas iam à igreja. Hoje, muitas vezes a gente fala assim, eu sou católico não praticante, porque praticamente a pessoa não vai no cotidiano ali, não participa das atividades da igreja. Então, há inovações. Então, o tempo todo, a cultura tem coisas do passado, permanências do passado, e ao mesmo tempo ela vai se inovando, ela vai se transformando. Algumas mais, outras menos. Quem mora, por exemplo, nas áreas urbanas, nas grandes cidades, nas metrópoles, recebe inúmeras influências, E, portanto, nesses lugares, normalmente, a gente tem tantas influências que a possibilidade de transformação é muito maior, de inovação é muito maior do que, às vezes, um grupo de uma comunidade tradicional que está vivendo mais isolado ou menos bombardeada por coisas como a gente que está na metrópole, Então, esses aspectos são aspectos importantes para entender a diversidade de culturas existentes no mundo. Pegando como exemplo a questão da agricultura, a palavra cultura, originalmente, ela foi usada primeiramente em agricultura. Então, não existia a palavra cultura sozinha, era agricultura.
né? E o que é agricultura? É a cultura alimentar, né? Quando você ia lá e plantava, sei lá, batata, como é o caso aqui dos povos que viviam aqui dos Incas, né? Na região onde hoje seria o Peru ali, essa era uma agricultura deles, era uma cultura deles, não é? Então ele passa, por exemplo, a se alimentar daquilo que ele produz, e isso passa a ser chamado, né, hoje de culinária, né? Então você fala assim, culinária japonesa, culinária italiana, culinária mineira, não é? É cultura, não é? Então a agricultura, a palavra agricultura deu origem à palavra cultura, não é? E posteriormente a gente passou a usá-la para cultura do milho, a cultura do arroz, não é? Que é muito comum no Extremo Oriente, no Japão, na China, né? Dos povos do Extremo Oriente, a cultura do milho, que é daqui original do continente americano. Então a agricultura, né? E a própria forma de se alimentar, né? Ela tem a ver com a questão cultural, né? Tanto que quando você vai para outro país, uma outra região, mesmo do Brasil, a gente acha estranho, né? A forma de se alimentar, os hábitos alimentares das pessoas, né? Claro que hoje, com um mundo cada vez mais global, a tendência dessa diversidade é diminuir um pouco, né? Não vai que vai acabar, mas ela diminui à medida que você tem um fast food que o mundo inteiro come hambúrguer né? de uma determinada empresa. Então, você vai em Nova York, tem fast food, você vai em São Paulo, tem, você vai em Londres, tem, em Tóquio, tem, né? Então, essa padronização cultural também vai aumentando, né? À medida, essa uniformização, à medida que você tem esse processo global. Mas ainda tem as diferenças, as diversidades, né? Pegando esse exemplo da questão da cultura alimentar, né? Então, quando a gente fala de diversidade étnico-cultural, não é? O que é o étnico? O étnico é um conceito que vem de ethos, né? E ethos tem relação tanto com a parte física, racial, biológica, quanto cultural, né? Então, quando eu falo assim, ele faz parte daquele grupo étnico, aquele grupo indígena é uma etnia, eu estou distinguindo eles tanto fisicamente quanto culturalmente, né? Então, não fazer a confusão. Raça é só o biotipo. Quando eu falo, ele é daquela raça. A raça é só o caractere biológico, não é? O biotipo, o jeito do cabelo, a cor da pele. Então, quando eu falo raça, eu estou falando isso. Quando eu estou falando etnia, eu estou misturando esta questão biológica também com a questão cultural, né? Então, a etnia ela tem um componente físico, biológico e cultural também ao mesmo tempo. O conceito, portanto, é mais amplo, né? E quando eu penso, portanto, em etnia, eu estou pensando, então, nessas características também da cultura, dos costumes, dos hábitos, não é? Das crenças. Tudo isso são componentes, né, étnico-culturais, né? Que variam, não é? Então, você fala assim, ele faz parte de uma etnia ou ele é de um determinado grupo cultural, ele pensa e ele vive tudo como tudo igual a todo mundo. Depende. Numa cidade, numa grande cidade, a gente tem tantas influências que você, na mesma família, pode ter uma pessoa, por exemplo, que é protestante e outra que é católica, né? E uma que não acredita em Deus, é ateu. Então, não dá para a gente dizer que fazer parte da mesma cultura significa que todo mundo é idêntico do ponto de vista cultural, né? A gente tem coisas que são diferentes, coisas que não são todas iguais. Mas à medida que você vai para grupos menores, normalmente aí sim você tem essa homogeneidade um pouco maior. Então, quando falamos, né, de diversidade étnico-cultural, né, ao longo da história também tivemos explicações sobre isso. Se a gente pensar antes da ciência, né, já tinham explicações dos mitos, né, explicações sobrenaturais, não é? De deuses, de coisas que não eram materiais, né? Então as pessoas falavam assim, por que ele é diferente de mim? Porque os deuses quiseram, né? Então tinham explicações mitológicas sobre as diferenças existentes do ponto de vista étnico-cultural no mundo, não é? Mas com o tempo a gente passou
a ter discussões mais científicas. Essas discussões, como falamos, a gente tem a ver principalmente com o século XVIII e XIX. Então, no século XVIII e XIX, a gente passa a ter discussões mais científicas, principalmente vindo da Europa, não é? Para essa questão da cultura. E algumas teorias, né, levaram a uma expressão usada pelos autores, que é o chamado etnocentrismo. Né? Então, o que é o etnocentrismo? É essa visão da cultura a partir dela mesma. Né? Então, ao longo da história humana, antes até da ciência, era comum que os povos eles olhassem para si mesmo e, em geral, o resto era visto como atrasado, selvagem, não é? Um povo menos importante. Não é? Então, isso é uma visão etnocêntrica, uma visão na qual você olha para a cultura dos outros, mas a partir da sua cultura. Né? E, em geral, colocando você como centro do mundo. Você é o mais importante, a sua cultura é mais importante. Né? Então, isso ao longo da história humana é muito comum. Você pega os povos China antiga, né? Até fazer os mapas, eles faziam uns mapas, uns quadrados. Então, o Império Chinês era colocado no centro, depois o resto da China, e aí o resto eles escreviam povos selvagens. Né? Ou seja, quem não era chinês era selvagem. Né? Então, essa visão a gente chama de visão etnocêntrica, né? A partir da minha cultura, da minha etnia, do meu povo, da minha cultura, eu olho para as demais. Né? Então, essa visão, né, etnocêntrica, né, muito fortemente também foi feita pelos europeus. Né? Então, a gente chama isso de eurocentrismo, ou seja, os europeus foram etnocêntricos, por quê? Porque eles passaram a fazer uma leitura do resto do mundo muito a partir da cultura deles. Né? Então, eles eram brancos, cristãos. Né? Quando chegaram, por exemplo, no continente americano, chamado de Novo Mundo, né? Que era Novo Mundo para eles, porque os indígenas já estavam aqui. Né? A própria descoberta do continente americano já diz essa visão europeia. Como assim descoberta? Né? A América já existia, os indígenas já estavam aqui. Né? Parece que o europeu precisou chegar para o resto do mundo ser descoberto. Né? Então, isso é uma visão eurocêntrica. Né? A própria criação do mapa mundi, porque antes não tinha mapa mundi, passa a ter mapa mundi à medida que o resto do mundo passa a ser conhecido. Né? E isso foi feito pelas grandes navegações. Então, quando você vê, até hoje, você vê esse mapa, o que você pensa, não é? Normalmente, esse mapa é o mapa mais conhecido do mundo. A Europa está no centro, né? Na parte do norte, né? Dá aquela ideia de que eles estão em cima e estão no centro do mundo. Mas o mapa poderia ser feito de outra forma? Eu acho que pode. Existem outras formas de fazer mapa, não precisa ser dessa forma, né? Porque quando você pega o globo terrestre, ele não tem um meio, não existe meio no globo terrestre. Você vai virando, qualquer parte é um meio. Né? Então, quando os europeus fizeram esse mapa, eles fizeram colocando eles no centro e na parte norte, que dá a ideia de que eles estão em cima, né? E mostra, portanto, essa concepção etnocêntrica dos europeus, que não está só no mapa. Né? O mapa é uma forma de expressão cultural, né? Dessa cultura científica que veio da Europa, né? Mas também do resto. Então, quando eles vieram para cá, como que eles olhavam os povos indígenas? Né? Nossa, não usam roupa, a gente tem que pôr roupa neles. Não é? Ah, eles não são cristãos, vamos catequizá-los para eles se tornarem cristãos. Né? Tudo isso é visão etnocêntrica e uma visão especificamente, né, do europeu olhando, e por isso a gente chama eurocentrismo, né? O europeu olhando para o resto do mundo. Né? Ah, eles acreditam em vários deuses, eles têm que acreditar em um só Deus. Né? Ah, se a gente pensar bem, né? Veja bem, quando os europeus, os portugueses chegaram no Brasil, por exemplo, os indígenas tomavam banho todo dia, né? Aqui calor, tem rio, não é? Os europeus tomavam banho uma vez por ano. No entanto, eles achavam que eles eram civilizados. Então, isso a gente precisa sempre observar quando vai trabalhar essa questão da cultura. Né? Será que existem povos adiantados, povos atrasados, ou existem culturas que são diferentes? Né? Então, para explicar isso lá no final do século XIX, começo do século XX, tem duas teorias que fizeram muito sucesso, né? Que passaram, inclusive, a aparecer nos livros, né? No mundo acadêmico da época, tá?
que é chamado de darwinismo social, né, que foi feita pelo Herbert Spencer, que é um antropólogo famoso, que pegou a teoria do Darwin, né? Então, o que o Darwin dizia? O Darwin dizia que as espécies são selecionadas pela própria natureza e que aquelas mais fortes sobrevivem, né? Ele trouxe isso para a sociedade, como se o homem fosse igual às outras espécies. E então diz, algumas sociedades são mais fortes do que outras, algumas culturas são mais fortes do que outras. Ou seja, dá aquela ideia de que existe cultura superior e cultura inferior. Isso levou, no começo do século XX, a muitos processos, né, de matança, baseando-se em teorias. Né? Não é aquela matança que ao longo da história sempre teve, né? Pessoas, grupos, culturas matando outros povos e tal. Mas aqui não, usando a própria teoria para dizer que, de fato, alguns povos eram inferiores e outros povos eram superiores. Se a gente pegar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mataram milhões de judeus e os nazistas diziam, né, que é um processo que a gente conhece como Holocausto, diziam que os judeus eram inferiores. Né? Eles faziam até experiência com a cabeça da pessoa para dizer que era inferior. Então, isso acabou levando outras teorias até racistas, né, no começo do século XX. E o determinismo, que dizia que a natureza determinava, né, as condições culturais das pessoas, as condições até físicas e biológicas das pessoas. Então, tinham pessoas que tinham melhores condições, mais aptas, não é? E melhores culturalmente por conta da própria natureza. Essa teoria, até hoje, às vezes a gente vê pessoas ainda falando, ainda que não conheçam a teoria, usando essa ideia. Por quê? Você fala assim, o nordestino é pobre, o Nordeste é pobre porque não chove, né? Ué, mas então você está dizendo que a natureza que definiu a pobreza, você está dizendo que a natureza que definiu a condição daquela pessoa, né? Quando, na verdade, a gente sabe que a questão é política, não é só a natureza. A gente não pode dizer que a natureza vai determinar o caráter das pessoas, né? Mas no final do século XIX e começo do século XX, essa teoria foi muito forte. Os americanos, por exemplo, se aproveitaram disso bastante, né? A gente pega os filmes americanos já dos anos 50, 60, aqueles filmes westerner, né? O Velho Oeste, como que o mexicano era mostrado, né? Uma cultura inferior, normalmente o americano trabalhando, né? E o mexicano sempre bebendo, né? Então, essa forma de demonstrar a cultura é pejorativa, né? É preconceituosa, né? Olha o outro como se a cultura dele fosse mais importante. Então, isso tudo foi muito comum no século XIX e começo do século XX, infelizmente, às vezes até hoje ainda é dessa forma. Então, esse etnocentrismo hoje ainda continua existindo, né? Não é algo que desapareceu da nossa vida, né? Da nossa sociedade. E isso leva ao racismo, não é? Essa ideia de que a minha etnia é a mais importante, a minha cultura é mais importante, leva à intolerância, né, racial, cultural, contra a religião dos outros, né, leva ao genocídio. A palavra genocídio foi usada primeiramente no século XX, né, para designar essa matança, né, ou a forma de acabar com uma determinada cultura, né? Então, a gente sabe que tem muitos exemplos hoje ainda, né, de povos que foram mortos ou que ainda estão sendo exterminados nesse momento da história, né, e que levam a essa quase que acabar com uma determinada cultura ou exterminar literalmente do ponto de vista aí de matar as pessoas. Então, isso a gente chama de genocídio, né? A gente tem vários ao longo da história, caso mais recente do século XX, o Holocausto com os judeus, dos curdos, né, que é um povo que vive ali no Oriente Médio, que muitos estão morrendo agora por conta do Estado Islâmico, entre outras guerras, na Síria, né? Na África, muitos povos foram exterminados. Na América, muitos povos indígenas foram exterminados quando os europeus vieram para cá. Então, isso seria momentos da história, né? Podemos chamar que houve genocídio. O apartheid, por exemplo, é um evento lamentável que ocorreu na nossa história, né? Na história da África do Sul, que é um país que fica no sul do continente africano, né? Que é bem exemplo desse genocídio ou também desse racismo, dessa intolerância, né? Era uma lei, foi criada em 1948, né? Dentro da África do Sul,
nós tínhamos ingleses e descendentes de holandeses. Os descendentes de holandeses, que eram chamados de afrikaners, que criaram essa lei chamada apartheid. Era lei, era uma lei racial no qual os negros deveriam viver separados nas cidades, né? Negros, asiáticos, todos separados, cada um em bairros separados. Para você ter uma ideia, mesmo se o negro quisesse andar numa área branca, ele tinha que ter autorização para poder andar, porque senão ele poderia ser preso. Biblioteca eram separadas, praia separada, era tudo separado, banheiros separados, negros e brancos, né? Então aqui está, no black, negros não entram. Uma lei racial, né, de intolerância racial e cultural ao mesmo tempo, né, que infelizmente, pelo menos do ponto de vista da lei, já não existe mais desde 94. Nelson Mandela foi solto, né, passou a ser presidente da África do Sul, então o apartheid, né, que é essa lei, desapareceu. Em 48, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, é importante que a Declaração dos Direitos Humanos coloca que é importante você aceitar essa diversidade, não é? A igualdade dos povos, não é? Mas penso que, para além dessa igualdade, perceber que existem diferenças, né? E elas precisam ser respeitadas e, portanto, mesmo a gente tem que respeitar a cultura do outro, mas desde que ela não viole, né, os direitos humanos. Então, olha, se nesse povo, nessa cultura, as pessoas matam a criança porque não pode ter uma menina como filha, eu acho que não é passível de ser respeitado esse tipo de prática. Então, é importante também sempre observar que certas práticas talvez realmente tenham que ser pensadas do ponto de vista mais universal, considerando, né, a Declaração dos Direitos Humanos. E também, só para a gente fazer então um contraponto, né, colocar que apesar do mundo ter culturas que são mais hegemônicas, caso dos europeus, depois dos Estados Unidos, não é, que se tornou uma cultura muito hegemônica dos brancos, aquela cultura vindo, não é, cristã, não é, capitalista, não é? A gente tem movimentos na história, principalmente no século XX, que a gente chama de contracultura, né? Que se contrapuseram a esse modo de vida, essa cultura capitalista, essa cultura da violência até, da exploração, não é? De trabalhar feito louco, essa cultura, né, da guerra foi contra-argumentada com esse movimento que a gente chama de contracultura. Não que também não seja cultura, mas coloca-se contracultura porque é contra a cultura hegemônica, a cultura dominante, não é? Então, é importante perceber que existem ainda hoje, mas esses movimentos muito fortemente ocorreram nos anos 60, 70, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, os hippies, né? O pessoal querendo uma forma de vida que não tivesse guerra, não é? Contra essa agricultura, por exemplo, que tem muito agrotóxico, então vão comer uma agricultura orgânica. Isso a gente pode chamar de contracultura, né? Então são movimentos que existem ainda, né? Que buscam ser diferentes da cultura hegemônica. Então, para lembrar, é importante perceber que existem diferentes culturas pelo mundo, não é? E que não basta a gente achar que a nossa cultura é a mais importante, né? É importante reconhecer a cultura alheia para que não exista intolerância cultural, etnocentrismo, como colocamos nessa unidade. Então, peço-lhes, né, muita atenção na leitura do material teórico, nas teorias, nos exemplos dados, né, e realizem as atividades propostas. Até logo.